Bem-vindo ao Inconsciente. Eu sou a Fabiana Milanês e esse é um espaço de descoberta, reflexão e ação. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado muito especial, o Dirley Messias, que é advogado de formação desde 2003, mas se apaixonou pelo RH em 2001 e de lá nunca mais saiu, criou raízes. Né, o Dirley está na Pluxee desde 2019, na área de payroll, na área de segurança do trabalho, na área de benefícios, na área de gestão de pessoas, não é? E o Dirley é casado, tem 44 anos, pai do Theo, adora moto, adora viajar, não é? Adora a natureza. E muito obrigada por você aceitar o convite para a gente falar sobre um tema tão importante, que é a saúde mental, que é o bem-estar no trabalho. A gente vai falar um pouquinho de NR1, né? O que é isso, para que serve, como que é na prática. Então, muito obrigada por estar aqui. Bem-vindo ao Inconsciente. Eu que agradeço o convite, Fabiana. Vai ser um prazer falar sobre recursos humanos aqui, sobre gestão de pessoas, sobre esse tema que está tão atual, que é NR1, e estou à disposição. Ele é atual e é tão antigo, né? Você sabe, Dirley, que eu tive uma carreira aí profissional antes de montar minha empresa, e nessa época eu tinha alguns colegas da Sodexo, que era, né, a Pluxee era a Sodexo. E o que eles me contavam era que, assim, era fantástico trabalhar lá, né? Então, assim, eles eram vistos, eles se sentiam ouvidos, se sentiam reconhecidos, porque a empresa já tinha esse olhar mais humano, né? Então eu fico muito feliz de poder conversar com você sobre esse assunto, porque aí a gente traz uma organização que realmente vive isso, respira esse olhar mais humano, né? Agora, antes da gente começar a entrar no tema, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transição de marca, né, da Sodexo para a Pluxee. Pois é, eu entrei em 2019 na Sodexo, né? E a partir de 2023 a gente passou por uma grande mudança, né? Houve uma cisão e a empresa separou da parte de restaurantes, né? Da outra divisão da Sodexo, que é restaurantes, facilities, portaria, recepção, esses serviços. E a empresa de benefícios e incentivos, especificamente, se tornou a Pluxee. Né? Então, foi listada na Bolsa de Valores, ela se tornou uma marca própria, né? E a partir daí a gente passou por uma transformação que envolveu os clientes, porque a gente mudou marca, a gente mudou toda a divulgação da empresa, né? Mudou o nome, e a gente está, desde então, nesse trabalho de fortalecimento da nova marca. Né? O Pluxee, que antes todo mundo tinha como Sodexo, agora é Pluxee, e a gente tem feito um trabalho muito forte aí de divulgação da nova marca, uma nova empresa, de fato. Que legal. E tem um significado esse Pluxee? Sim. o Plu de Pluxee é de plus, né? É algo a mais, a mais de oportunidades, né? Está relacionado a algo a mais. O X do Pluxee é de experience, da experiência do colaborador. Uau. E os dois E's, né, de Pluxee é employee engagement, né, que é o engajamento do colaborador. Então, a marca diz muito sobre uma empresa que quer oferecer algo a mais na experiência dos colaboradores. Eu acho que, em linhas gerais, é isso que Pluxee quer dizer. Ou seja, até no nome ela está focada no colaborador. Exatamente. Isso é muito, muito interessante. Eu gostei muito desse novo significado aí, porque tem tudo a ver com a trajetória, né, da empresa. E quando a gente fala de saúde mental, da NR1, você quer falar um pouquinho sobre o que é, bem en passant, assim, porque senão a gente fica aqui horas falando, não é? Claro. E para o pessoal saber o que é a NR1 e como é que o que mudou para vocês? Bom, a NR1 é uma norma regulamentadora que existe já desde 1978, então ela não é nova, não é uma novidade, a NR1. E, em linhas gerais, ela dispõe sobre a necessidade de que as empresas façam o devido mapeamento de todos os riscos ocupacionais relacionados aos empregados, né?
todos os riscos ocupacionais que a atividade que ela pratica tem. Então, para cada ramo de atividade, existe a relação de trabalho, o trabalho das pessoas ali, tem algum risco envolvido, né? No hospital, por exemplo, a gente tem riscos biológicos, né? Bactérias, vírus, pode ter, né? Existem riscos mapeados para isso. Se eu estou num escritório, existe um risco ergonômico, né? Por exemplo, a cadeira, se a cadeira é boa para sentar, a postura de que eu trabalho, a quantidade de esforços repetitivos que eu faço ao longo do dia no escritório. Então, tudo isso tem relação com riscos. E qualquer atividade, mesmo aquela mais administrativa, ela vai ter algum risco ocupacional, né? A NR1, existindo desde 1978, ela já dizia que a empresa deve mapear todos os riscos, todos, né? Então, não é uma novidade dizer que eu tenho que mapear os riscos psicossociais, né? Também tem a NR17, que também fala da questão da análise ergonômica de trabalho. E nesta análise, também estavam lá as questões relacionadas aos riscos psicossociais. Né? É o ambiente, é a relação com as pessoas, o que ela pode me trazer de risco, efetivamente. Né? A minha relação com o meu chefe, com os meus pares, o meu ambiente de trabalho ali, a minha jornada de trabalho, tudo isso guarda alguma relação com uma influência que pode ter na minha vida, né? No meu humor, no meu estresse, na minha saúde mental. Então, os riscos, eles já estavam, só que estavam ali nas entrelinhas, né? Eu acho que agora, fazendo um paralelo aí com uma aula de faculdade, o governo chegou e falou assim, olha, esta matéria agora eu estou te passando e vai cair na prova. Entendi. Né? Acho que basicamente agora ele falou, está muito claro que agora este ponto eu vou passar a exigir de uma forma mais incisiva. E isso veio em 2022, né? Esses riscos psicossociais, certo? Exatamente. De forma mais direta, né? O legislador estabeleceu um prazo. E agora no início deste ano, eles estabeleceram mais um período de adaptação para as empresas, até o mês de maio de 2026, para que elas possam se adequar, ter um entendimento maior sobre tudo o que compõe isso, né? Desenvolver os seus planos de ação e trabalhar essa questão. Então, até por todo o contexto de dúvidas que as empresas tinham e têm, muitas delas ainda têm sobre o tema, né? Foi muito importante essa prorrogação para que as empresas possam discutir mais o assunto e se preparar. Que bom, né? Porque eu acho que a Pluxee já fazia, não é? Muitas já tinha essa norma dentro da empresa sem ter norma, não é? Porque é algo que é cultural. Então acho que já era cultural. Mas em 2022, você acha que foi por causa da pandemia? Eu acho que a pandemia ela trouxe diversos fatores novos na vida das pessoas. Né? E eu acho que agora o legislador ele trouxe uma questão que veio com a pandemia. A questão da saúde emocional, da questão psicológica, ela aflorou na pandemia. Né? Hoje a gente vê um contexto muito maior nos adoecimentos de empregados hoje no Brasil, de doenças relacionadas a questões emocionais. Né? Hoje a gente vê quase 10% do total de adoecimentos no Brasil relacionados a questões emocionais. Então isso vem criando mais força. E é necessário tratar o assunto de uma forma realmente com relevância. Né? Então, para vocês, quando veio essa norma, para vocês não foi surpresa, porque vocês já tinham essa postura. Ou foi alguma coisa como assim, que bom que agora tá ali registrado. Exato. Acho que quando a gente viu o teor, né, da norma, do que veio adicionado à norma, né, não foi novidade. Eu acho que há muito tempo a gente vem medindo o clima organizacional, a gente vem anualmente trabalhando a pesquisa de clima e entendendo, ouvindo os colaboradores, né, qual é a opinião deles sobre o ambiente de trabalho. A gente vem ouvindo isso há muitos anos já.
trabalhando esses resultados, né? Porque eu acho que não é só aplicar a pesquisa, a gente tem planos de ação em todas as pesquisas e eles são executados ao longo do ano fiscal. Então, a gente vem trabalhando forte nessa questão e muitas das questões que vão ser sugeridas nos planos de ação da NR1 já são práticas na Pluxee. Você pode contar para a gente, na prática, como que tem sido, assim, algum plano de ação? O que tem dado resultado? Conta um pouquinho para a gente. Bom, as pesquisas de clima, elas medem um pouco do quanto os colaboradores estão felizes com o ambiente de trabalho, com a empresa no geral, e também com as suas lideranças. Então, a pesquisa ela analisa muito a relação do colaborador com o gestor, o quanto o colaborador se sente seguro em tratar os assuntos com a liderança, o quanto o gestor está aberto a ouvir o colaborador, né? Se essa relação ela é boa. Ela analisa também o quanto o colaborador se sente, o nível de representação dele para a organização, o quanto o meu trabalho influencia para a empresa como um todo. Né? O pertencimento. O pertencimento. Tá. Então, a gente vem medindo isso. Há muitos anos, a gente tem um mapeamento em relação a lideranças. Então, cada item da pesquisa que aponta algo, olha, eu preciso que o meu líder me ouça mais, né? Eu preciso que haja um pouco mais de celebração dos resultados ou de tudo que foi feito ao longo do ano fiscal. A gente vem fazendo planos de ação nesse sentido. Por exemplo, acho que nos últimos 2 a 3 anos, a gente aumentou muito o número de eventos para celebrar com as pessoas. Nossa, que legal! Porque a gente tem um nível de trabalho alto, tem muita coisa para entregar, mas, acima de tudo, é muito importante para todos que as pessoas comemorem também os resultados atingidos. Né? Se houve ali o atingimento dos resultados ao final do ano fiscal, se a gente conseguiu entregar um projeto que era muito esperado pela organização, tem que ser celebrado. E como é que vocês fazem essa celebração? A gente tem uma convenção anual em que a gente também faz o reconhecimento de muitas pessoas em todas as áreas pelo nível de contribuição, colaboração, pela entrega, pela agilidade nos projetos. Então, a gente tem uma celebração nessa convenção, mas também toda a liderança a gente tem um alinhamento com a liderança para que as áreas em si, elas também façam as suas celebrações, né? Elas também façam as suas comemorações. Pequenas celebrações, Pequenas comemorações entre o time, né? Que tenha um happy hour, que tenha lá um almoço, algo assim, entre as áreas ali, uma coisa mais reservada entre eles, e às vezes as pessoas ficam muito à vontade também nesse sentido. Então, a gente celebra mais, a gente vem celebrando muito mais. E é uma forma de reconhecer as pessoas, das pessoas se sentirem realmente engajadas, né? E isso tem tido um resultado muito positivo. Esse é um dos pontos, né? A gente também faz um trabalho muito forte com a liderança, tem um programa chamado Lidera, né? E que anualmente todos os líderes se reúnem para discutir os pontos ali que parte deles relacionados à pesquisa de clima e o que precisa ser trabalhado na parte de liderança. Então, esse encontro, ele trabalha muito essas questões, ele faz dos líderes construtores ali de um ambiente de trabalho mais positivo, mais acolhedor para os colaboradores. Então, o Lidera também, ele tem um papel muito importante nisso, porque a liderança, ela é um termômetro muito grande nas organizações. Todos são importantes, mas o líder, ele consegue fazer a vida virar um inferno, não é? Ou a vida a gente conseguir um resultado com mais tranquilidade. Então, o líder tem um papel muito importante. Exatamente. Esse desenvolvimento da liderança, se a gente não olha o processo, quando você vai ver, já está lá na frente, já está com algum problema, e isso que você falou é muito interessante. Alguém foi lá e falou, olha, eu preciso que me ouçam mais.
não é? Então, tem espaço para conversas difíceis? Como é que é? Aí o líder é chamado de forma separada ou vocês já têm um plano de ação quando acontece algo desse gênero? Em todos os times, existe uma orientação muito clara de que a liderança tem que estar próxima. Ela tem que ter uma escuta ativa para com os seus liderados. Eu acho que a questão da escuta ativa ela é extremamente importante. É um hábito dos líderes nas áreas que individualmente tem um one-on-one ali toda semana, uma conversa individual com cada colaborador para entender as dificuldades dele, em que o gestor pode apoiá-lo nessas dificuldades e às vezes até mesmo para entender se ele está tendo algum problema até extra fluxi, né? E o gestor precisa entender também que o dia a dia ali ele pode ser influenciado por questões pessoais. É lógico que de uma forma muito polida o gestor tem que tocar nesses assuntos, mas para entender realmente no que ele pode contribuir. Afinal, a gente tem muitos benefícios também voltados para a família como um todo, e não só para o colaborador. Né? Que legal! Como é que é esse processo de acolher até a família dentro do bolo? Eu acho que a gente entrar na casa das pessoas é muito delicado, mas de alguma forma a gente coloca serviços à disposição do colaborador para que ele possa oferecer para o familiar. Então, por exemplo, temos consultorias gratuitas na área financeira, então temos problemas em relação às contas lá da casa, a um projeto, a uma conta que eu quero fazer, ou a uma dívida que eu quero pagar. Temos consultorias gratuitas que o colaborador trata diretamente com o consultor, totalmente sigiloso. Ninguém fica sabendo. A gente não fica sabendo. A gente fica sabendo quantas pessoas acionaram o serviço, mas eu nunca recebo lá quem são as pessoas. Eu sei quantas usaram e são vários pilares, né? Então, o pilar financeiro, o pilar psicológico. Então, por exemplo, um luto na família que impactou a família toda ali, o colaborador, os dependentes, pode ter um apoio psicológico dessa consultoria para apoiar no luto, né? Nesse momento tão difícil. Então, a gente tem esse mecanismo de apoio, porque o benefício também é para os familiares, né? Tem as questões jurídicas, né? Eu preciso alugar um imóvel e não sei se esse contrato de aluguel realmente eu posso assinar tranquilo. Tem o advogado lá da consultoria que vai ajudar, né? Então, a gente tem alguns apoios para a família também, né? Até aquele nível de faleceu, por exemplo, o pai do colaborador, né? Ou o pai da esposa do colaborador. Nós temos uma cobertura para assistência funeral de até R$6.000 para que a seguradora pague uma parte do funeral. Então, a gente tem também esse benefício que a gente nunca quer usar. Sim, ninguém nem quer falar sobre o assunto, exatamente. Né? Mas na hora que acontece, a pessoa se sente mais segura. Ela vai se sentir ali acolhida também, porque é um momento péssimo e a pessoa tem que pensar em tantas coisas e a seguradora acaba fazendo muito desse trabalho, apoiando ali, né? Então, é um benefício que ele é muito valorizado também, porque a gente apoia num momento tão difícil das pessoas, né? Então, são algumas opções que a gente disponibiliza para apoio. E, às vezes, existem conflitos familiares. A gente sabe que a gente não consegue chegar na porta da empresa e deixar a mochila lá da vida pessoal e colocar a mochila da vida profissional e subir para trabalhar. Né? É muito difícil que isso ocorra. Então, a gente tenta apoiar, na medida do possível, também esse âmbito familiar em algumas coisas. E deve ser desafiador para a empresa, né? Porque o ambiente, que é o externo, ele impacta o nosso interno.
né? Mas quando a gente fala de NR1, a empresa tem que promover um ambiente saudável dentro do ambiente de trabalho, né? Exato. Só que quando você falou, quando a pessoa entra, ela não fecha a porta da empresa e fala, tá bom, fica aí, esses meus problemas, tudo que está acontecendo na minha vida, e agora, vamos lá, o que aconteceu? Claro que tem pessoas que sabem separar, mas é muito desafiador, né? Então, eu imagino que para a empresa também seja desafiador acolher tudo isso, não é? E com a NR1, o que mudou para vocês? Vocês já faziam tanta coisa, mudou alguma coisa? Alguma coisa que vocês... Olha, por causa dessa norma, agora a gente vai ter que fazer... A gente fazia A mais B, agora a gente vai ter que fazer diferente. O A mais B vai ser a mesma coisa, mas vamos ter que fazer de uma outra forma. Documentar, enviar um relatório. O que mudou? Eu acho que este ponto principal é como isso se perpetua ao longo do tempo. Uhum. Nós temos várias ações que são relacionadas ao que a NR1 espera. Uhum. E de que forma eu empacoto tudo isso para eu demonstrar que, olha, a Pluxee realmente, de fato, está fazendo essas ações. Então, eu tenho que hoje estabelecer indicadores claros. Tá, então são os indicadores. Das ações que eu fiz, planos de ação formais do que eu vou fazer para determinado grupo, ter indicadores claros para medir ao longo do tempo se aquilo aumentou ou diminuiu, né? Então, por exemplo, quando a gente olha os atendimentos no nosso ambulatório assistencial que a gente tem também, que a gente atende os colaboradores lá, né? Se algum dado começa a subir demais, a gente tem uma atuação em cima daquilo, tem um plano de ação em cima daquele dado e um plano para melhorar aquela situação. Eu acho que a NR1 vai trazer muito disso. Né? E vocês têm uma pessoa, um enfermeiro, como é que é? Um médico que fica dentro da empresa? Como é? Temos um médico meio período e temos uma enfermeira que fica o dia todo trabalhando assistencialmente, ou seja, cuidando da saúde dos colaboradores, independente da parte ocupacional, né? Exames admissionais, periódicos. Normalmente a gente tem esse dia do exame, né? Que é o básico. Que é o básico. Mas fora isso, o que entra? Eu tô com uma dor de cabeça. Vai lá na mesma hora. Exatamente. Nós temos um ambulatório lá que faz todo esse trabalho assistencial. Por exemplo, o colaborador precisa fazer um check-up anual. Então tem aquela série de exames que normalmente se faz, e aí, via de regra, ele teria que ir no médico, perder tempo de ir no médico, agendar, que às vezes ele já posterga. Exato, né? Agendar. Ele teria que pegar a prescrição para ir para o laboratório fazer os exames. Né? O nosso médico, ele, através de uma consulta ali mesmo, ele já consegue prescrever os exames básicos, é lógico, se for uma especialidade não, mas os exames básicos, ele já consegue prescrever para colaborador que quiser passar no especialista, ele já leva os exames feitos. Né? Ele não perde esse tempo de ir no médico para fazer todo esse ciclo para poder saber se a saúde dele está ok ou não. Né? Poxa, isso é muito legal, porque ganha tempo, não é? E saúde, porque às vezes se a pessoa não vai no médico, de repente ela descobre algum problema que poderia ter descoberto antes, pelo fato só dela não ter essa iniciativa de ir lá e fazer os exames. E o ambulatório assistencial, nosso objetivo, claro, é a prevenção. A gente busca divulgar muito para os colaboradores a importância dos exames preventivos. Né? E quando ele tem um recurso ali mais fácil, né? Gratuito, totalmente gratuito, e a disposição dele no mesmo prédio que ele trabalha, normalmente isso facilita esse processo. Porque, às vezes, ele pensa 2, 3 vezes para sair do escritório, às vezes o médico fica 1 hora dali de carro, aí mais uma para voltar, ou às vezes ele perde a tarde porque demora, ele tem que ficar aguardando. Então, tendo um recurso mais próximo, a gente acaba incentivando ele a buscar mais a saúde. Muito legal. E vocês têm algum indicador que mostra que depois dessa implantação diminuiu alguma doença ou alguma incidência de alguma falta, né, no trabalho? Vocês têm?
O número de absenteísmo médico é infinitamente menor. Nos últimos 3 anos, a gente faz uma média entre programa de gestantes, que a gente tem também, entre Como atendimentos. que é esse programa de gestantes? A gente acompanha as gestantes desde o início do ciclo de gravidez, né? Durante todo esse ciclo, e é normal as gestantes. Lógico que elas fazem acompanhamento lá com o médico delas, mas é normal que elas tenham dúvida. Eu posso comer tal coisa, não vai fazer mal para mim, para o bebê. Então, a enfermeira sempre está apoiando as gestantes nessas dúvidas que são normais, às vezes passa com o nosso médico. Há consultas periódicas lá com o nosso médico para acompanhar a gestante, ver se a saúde dela também está bem, né? Então, a gente tem todo esse processo no programa de gestantes. A gente acompanha, obviamente, o pós-parto, né, que é um caminhão de hormônios, de dúvidas, de quando o bebê chega, né? Nossa, vocês acompanham o pós-parto, a pessoa está de licença, né, maternidade, como é que é esse acompanhamento? A nossa enfermeira, ela se coloca à disposição, é lógico que a gente não fica lá acionando a mãe. Ei, aí, tá, né? Acordado? Ela chorou? Quando o bebê nasce e a gente é informado, né? A enfermeira se coloca à disposição. Olha, o meu WhatsApp está aqui. Se você precisar para alguma coisa, eu estou à disposição. Então, a enfermeira se coloca à disposição, porque surgem muitas dúvidas, Sim. Né? E o médico, geralmente o pediatra e tudo mais, são consultas mais espaçadas, né? E às vezes são dúvidas corriqueiras ali que a enfermagem pode ajudar a responder para aquela mãe. E acolhe até de uma outra maneira, né? Exatamente. E também existe aquela questão relacionada a próprias questões emocionais, né? Chegou um bebê, a responsabilidade da mãe, o acolhimento ali. Então, a enfermagem ajuda também a dar esse suporte, né? Durante todo o período de licença, a enfermagem fica à disposição para caso a colaboradora precise. E também o acompanhamento do retorno, né? Porque é um momento também difícil para a mãe, né? A gente tem uma licença maternidade estendida, né? Então, além dos 4 meses normais da legislação, a gente tem mais 2. Então, são 180 dias. Geralmente, elas pegam férias ali e acaba sendo um mês a mais também. Então, acaba ficando, né? 7 meses afastada lá na licença, cuidando do bebê. E o retorno é sempre difícil. Sim. Né? Vai ficar com quem? Vai ficar na escolinha? Vai ficar com, sei lá, algum familiar? E às vezes é o primeiro dia que a criança fica sem a mãe, né? Assim... Exatamente. Então, é sempre difícil. A mãe sempre vem carregada de emoções para voltar para o trabalho e realmente tem que ser assim, porque é difícil, né? Sim. Então, a gente também dá todo esse suporte psicológico, esse acolhimento da enfermagem nesses processos. Então, a gente tem o programa de gestantes, a gente acompanha também os pacientes lá crônicos, a gente acompanha os pacientes lá que eventualmente têm algum problema oncológico, tem um foco diferente. A gente acompanha pessoas que utilizam medicamentos contínuos e precisam de uma renovação de receita ali. A gente também evita que também a pessoa precise marcar uma consulta só para pegar uma receita atualizada. Então, tem todo esse fluxo de atendimentos que facilita um pouco a vida do colaborador, né? Eu acho que a gente está 3 vezes por semana presencial, e nada mais justo que a gente ofereça também, né, ali no escritório, uma estrutura para o colaborador utilizar, né? Você falou do presencial, achei... como é que foi o retorno? Como é que, com a pandemia, né, que a gente ficou totalmente ali no online, como é que tem sido esse retorno? Os colaboradores têm alguma resistência ou eles querem voltar para o presencial? Bom, antes da pandemia, a gente já ficava um dia na semana em casa. Sério? Nós tínhamos o chamado Flow, que chamava lá, e a gente ficava... As pessoas definiam, né? Segunda, terça, sexta, enfim. Elas definiam que dia da semana elas queriam ficar em casa. Então, a gente já tinha meio que um início ali de home office. E aí, já estava à frente, né? Já estava lá na frente. Exatamente. E aí, com a pandemia, a gente tinha uma estrutura para as pessoas ficarem em casa já, né? Porque um dia da semana tinha que ficar em casa. Então, quando começou a pandemia, a gente simplesmente, a hora que estourou lá o lockdown, a gente falou, pessoal, era uma sexta, eu acho,
leve seus computadores, todo mundo para casa, que pode ser que segunda-feira a gente não esteja mais presencial. E realmente foi o que aconteceu. E aí a gente ficou 2 anos em casa, 100% home office, trabalhando de casa, né? Lógico que a empresa funcionou normalmente, conseguiu atingir os resultados que buscava, né? A operação funcionou normalmente. Você não acha que as pessoas trabalhavam mais? Porque eu atendia algumas pessoas, né? Eu já atendia online na época da pandemia, e aí eu percebia que as pessoas estavam trabalhando mais, e o que elas falavam para mim era isso, eu não tenho horário para parar, né? Então, assim, aquele horário que ela usava para se deslocar para o trabalho, ela acabava utilizando para trabalhar. Uhum. Não é? Eu acho que essa questão de produtividade, né, até por conta do trânsito, principalmente em São Paulo, isso é muito comum. Eu acho que isso é inevitável, que as pessoas realmente, nesse intervalo de trânsito, elas estavam trabalhando muitas vezes, né? Então tinha esse ganho. E eu acho que a gente teve um momento de retorno ali, que obviamente as pessoas ficaram 2 anos em casa. Então era muito normal que já estivessem acostumadas com uma rotina em casa, né? Eu faço um paralelo que hoje é muito comum também a gente... eu quero comer um macarrão diferente ou alguma comida diferente, né? Vamos sair para comer, eu falo com a minha esposa, vamos sair para comer. Não, vamos pegar um delivery aí, né? Entrega aqui mesmo. A gente cria uma resistência também de sair de casa, né? Acostumou, então, né, com aquele ambiente. Né? São 2 anos, foram 2 anos, né, no nosso caso. Então, é normal que as pessoas estivessem acostumadas com a rotina em casa, né? Então, foi um período de adaptação, de readaptação, foi uma reintegração das pessoas ao ambiente de escritório. Porém, principalmente em 2023, a gente enfrentou também toda a transformação da Sodexo para a Pluxee. Toda a mudança da marca, a gente enfrentou o decreto do PAT, que mudou muita coisa e teve que mudar também as questões de contratos com os clientes. A mudança de marca mudou todos os cartões que a gente tinha. Então saiu a marca lá da Sodexo para o cartãozinho virar cartão Pluxee, o verdinho. Então tudo isso envolveu um movimento absurdo da companhia para viabilizar essa mudança, né? Mudar uma marca é uma coisa extremamente trabalhosa. E o movimento de retorno para o escritório facilitou muito que a gente conseguisse caminhar com esses processos. Porque no escritório, muita coisa você resolve rapidamente numa conversa de 10 minutos com o seu gestor, ou de 10 minutos com um par ou com alguém de outra área, e você resolve muito mais rápido. Então, essa agilidade que era necessária para a companhia fazer toda a mudança que precisava, o estar no escritório facilitou muito. Teve muito ganho nisso, né? E as pessoas estavam engajadas ali. Exato. Eu acho que houve um envolvimento muito importante das pessoas. É lógico que foi uma mudança importante na vida delas também, né? Tem as famílias, tem os filhos, tem o marido, enfim, a esposa. Então, tudo isso envolveu uma mudança grande, né? Mas eu acho que a gente conseguiu atravessar essa parte do caminho e estamos aí com a marca agora mais consolidada, muitas coisas já aconteceram de lá para cá e acho que as pessoas estão mais acostumadas aí com o presencial. Obviamente que o presencial tem seus ganhos também, ele cria uma conexão muito grande entre as pessoas, né? E voltando um pouquinho na questão da pandemia, né? Essa questão do viver socialmente, né? Da saúde social, o quanto eu convivo com as pessoas lá fora, e conviver não é só via WhatsApp, né? É conviver pessoalmente mesmo, né? Estar pessoalmente com as pessoas. Eu acho que isso a gente acaba contribuindo também para que as pessoas vivam mais socialmente. E é o que eu falei, muitas coisas, eu divido um pouco o híbrido no que a gente faz no escritório, que é trabalhar essa questão social, resolver mais rápido as coisas, e a parte em casa são para aqueles projetos em que você precisa parar mais, pensar mais, ficar sozinho, estudar mais, você precisa de silêncio, você precisa de um pouco mais de tempo para
raciocinar, inovar, e eu acho que essa mistura acabou sendo bem boa. Fica um ganha-ganha, né? Porque Exatamente. naquele momento que você precisa de concentração, naquele ambiente você tem muito mais concentração. Sim. Mas também a gente precisa, né, de estar com pessoas, né? Aquela questão do pertencimento que a gente falou. Exato. Então é importante. Eu lembro que na pandemia, quando começou a voltar, então só essa questão de sair para almoçar, as pessoas já estavam... Ai, eu precisava ver uma loja. Nossa, eu precisava ir para um restaurante. Então a gente precisa, né? A gente precisa estar com as pessoas. E há estudos também que dizem que a rotina do escritório, ela ajuda a pessoa a criar a desconexão, um momento de desconexão. Então, você vai embora todo dia às 5:30 da tarde do escritório. Ali você desliga, de fato, o escritório, Sim. vai para casa, cuidar do seu filho, fazer a sua academia, fazer sua aula de violão, fazer seu inglês, enfim. Você desconecta de fato. E em casa, havia meio que uma mistura ali que... Você não sabe onde começa e onde termina, Exato. né? Você não sabia onde começava e onde terminava. Principalmente se você não tem aquele cantinho do trabalho, né? Imagina se você está na sua mesa que você almoça, aí você põe o computador lá. E aí é hora de almoçar, tira o computador. É hora de fechar o computador. Então, realmente, parece que o cérebro acho que não processa muito esse on-off aí do começar. Ainda é um tema bastante discutido, a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Como é que a Pluxee promove, incentiva esse equilíbrio? Existe algum plano de ação? A gente tem jornadas flexíveis para os funcionários, os líderes já não têm esse controle, eles já têm essa autonomia, né? E para os colaboradores que têm, sujeitos a controle de jornada, a gente tem uma jornada mais flexível para eles poderem trabalhar também, porque a gente sabe que às vezes você precisa levar o filho no médico, você precisa ir no médico, precisa chegar um pouco mais tarde. Então a gente tem essa flexibilização também lá no escritório para que as pessoas tenham mais liberdade para poder fazer ali o expediente, né? Há um trabalho muito forte da liderança também para as pessoas, de fato, olha, 5:30, gente, vamos todo mundo embora, tá na hora. E existe muito essa cultura, e a gente vê muito isso no escritório também, ali depois das 5:30 você vê que realmente as pessoas criam o hábito de ir embora. Então, essa desconexão ela é fundamental para que as pessoas consigam conciliar a vida pessoal e a vida profissional. Isso é muito importante, porque ela tem autorização para ir embora. Senão ela não fica ali na cabeça, nossa, mas vai pegar mal, né? Se eu for embora, como é que vai ser? Tá todo mundo aqui. Então, quando as pessoas entendem que precisa ter esse equilíbrio, até para depois, no outro dia, chegar e performar melhor, não é? É um ganha-ganha para os dois lados. Sem dúvida. Né? Eu acho que esse limite que todo mundo tem é fundamental que a gente tenha consciência dele, né? Para que não ocorra aquela jornada absurda, as pessoas trabalham lá até fim de noite e outro dia estão lá às 7 horas da manhã. Isso vai gerando um acúmulo e a pessoa acaba esquecendo da vida pessoal. E além disso, ela não performa, ela acha que está performando bem, mas assim, esforço e resultado não é tão proporcional assim como, né, a gente fala que é. Então, acho que é importante ter essa pausa, é importante ter esse momento de olhar para os outros papéis, não só para aquele que é o profissional, que é importante, mas também a gente tem outros papéis, né? Não é a hora extra, mas o quanto você aproveita o teu dia de trabalho, quanto ele está sendo efetivo, de fato, né? E as lideranças criam uma relação muito forte com as pessoas para que elas busquem os líderes para trazer os problemas, trazer as dificuldades, para buscar resolver. Tem que ter esse nível de abertura para que as pessoas possam se sentir ali acolhidas pela liderança e entendendo que há possibilidade de mudar o cenário. Né? Tem uma maneira, né? Elas teriam uma confiança nesse sentido. Eu acho que eu tenho para mim que o autoconhecimento... A gente fala muito de segurança psicológica no trabalho, não é? Eu tenho para mim que o autoconhecimento é a base dessa segurança. Porque quando eu faço um programa de desenvolvimento individual, até um programa em grupo, a pessoa, quando ela
tem essa tomada de consciência, ela entende que tem algo mais ali por trás do comportamento dela, ela começa a entender, ela para de justificar, para de reclamar, para de arrumar responsáveis e começa a ver que ela própria é a responsável pelo aquilo que está acontecendo com ela. Exatamente. Nós temos, foi lançado ano passado um guia de segurança psicológica na organização, construído pelas lideranças e muitas outras pessoas lá dentro da empresa. E é um guia voltado além da segurança psicológica, comunicação não violenta. Que legal. Né? E isso é para as lideranças, mas também é para os pares, é para o dia a dia, para tornar o ambiente mais harmonioso. Né? Uhum. E também a questão da inteligência emocional. É o quanto eu consigo equilibrar ali, né, manter um controle sobre as minhas ações, o quanto eu consigo trabalhar os meus sentimentos, né? Porque cada um reage de uma maneira, né? Então, assim, às vezes um ambiente muito... para uns parece que é estresse, para o outro parece que tá tudo bem. Então, como é que a Pluxee faz para entender esses diferentes perfis, como cada um reage ao estresse, o que um acha que é sobrecarga, o que o outro acha que é desafio? Como é que vocês fazem para... Esse guia, ele trouxe muitos nortes sobre comportamentos em relação a esses 3 pilares. Eu acho que explicar com exemplos, e é o que o guia faz, ele explica um pouco com exemplos de comportamentos, e isso é muito importante para as pessoas entenderem, né, como elas devem perceber isso e que comportamentos a Pluxee entende como que ela busca, ela espera nas pessoas. Poxa, que legal. Né? E que comportamentos em nenhum momento ela tolera. Você pode compartilhar alguns com a gente aqui? Por exemplo, o que a gente não tolera de forma alguma, né? Algum tipo de discriminação, tratamentos que desrespeitem qualquer tipo de pessoa, em reuniões, uma exposição indevida em alguma reunião, isso pela liderança, pelos pares, né? A questão do respeito ela é fundamental na organização. Né? A Pluxee é uma empresa que tem trabalhado muito forte a diversidade, então o respeito à diversidade, seja ela gênero, geracional, é um dos pilares. Então, são comportamentos, o respeito a tudo isso é fundamental, né? E a gente trabalha, o guia, ele contempla alguns pontos que a gente não tolera de forma alguma. E o que acontece quando alguém transgride esse guia? Tem uma tratativa toda que passa pelo gestor direto, passa por recursos humanos e pode chegar até o canal de compliance que a gente tem, né? O canal de conduta, que é um canal seguro para as pessoas também denunciarem práticas aí que de repente não estão em linha com esses princípios que a gente tem. Então, tem toda uma estrutura para suportar e tratar o tema. Né? Tem um fluxo que funciona. Exato. Se a pessoa ela não está confortável ou é uma questão com o gestor, ela tem uma linha muito aberta com recursos humanos, as business partners que a gente tem, a própria a diretora de recursos humanos, a Fabiana também. E a gente tem uma linha muito aberta, um canal muito aberto com ela. E se a pessoa ainda assim ela preferir falar, não preferir trabalhar naquele eixo, ela pode acionar diretamente o canal. E aí vai ser tratada a questão por outras pessoas, mas o assunto será tratado. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente não deixar de tratar nenhum assunto que possa transgredir aí esses princípios básicos para a gente ter um bom convívio na empresa. Que legal. E quais são os comportamentos que vocês gostariam que eles tivessem, que os colaboradores tivessem? Você falou do que não pode, né, desrespeitar, mas tem algum que vocês falam que a gente gostaria que fosse assim? Tem? A gente entende que escutar muito é fundamental. E isso é lógico que para a liderança é muito importante, mas para todos é. Né? E é uma diferença muito grande também entre você observar e você julgar, que muitas vezes você não observa, você julga, né?
tem uma diferença muito grande nisso. Esse é um dos pontos que a gente busca trabalhar lá dentro. Nossa, se a gente trabalha esses 2 pontos, muitas coisas se resolvem. Exato. Não é? Porque muitas vezes, você cria um pré-julgamento ali, uma situação, e você nem tem muito conhecimento sobre o tema. Você a gente nem costuma percebeu. deduzir, né? Exatamente. A gente costuma deduzir, e eu acho que esse é um dos bloqueios da escuta que são mais prejudiciais, porque você não dá nem direito do outro dele se pronunciar, porque ele não sabe o que você está pensando, você deduziu na sua cabeça, e você acredita que aquilo está acontecendo. Agora, Exatamente. escutar, perguntar, né? Eu incentivo muito a perguntar. Pergunta. Valida se aquilo que você está pensando é o que está acontecendo. Exato. Não é? E a liderança, propriamente dita, trabalhar também esses vieses, né? Eu acho que ela conseguir fazer uma leitura de tudo isso, para ela trabalhar isso. Aí o líder, esse é um ponto importante, porque o líder, ele é quase como ele tem que escutar além das palavras, não é? Porque às vezes o colaborador chega e fala, sei lá, faz alguma, não está satisfeito com alguma coisa, mas o que ele está falando é outra coisa. Não é realmente aquilo que ele está trazendo, não é? Então essa conversa, essa abertura para conversas difíceis, para feedback, né? Então como que a liderança é preparada? Quase como um psicólogo, né? O líder não é um psicólogo, eu sei, mas ele acaba tendo que entender muito de pessoas. Sem dúvida. E é necessário realmente um grande programa de desenvolvimento, isso é feito lá através do programa Lidera, com todas as lideranças. E hoje o líder, ele não pode ser o mesmo líder da década de 90. O que vocês esperam do líder? Hoje ele é um líder que trabalha várias gerações, né? Ele tem pessoas lá de 50, 60 anos, também tem jovens na faixa dos 20, 25, e são perfis totalmente diferentes. Mas cada um contribui de alguma forma para a organização. E ele precisa fazer essa leitura, né? Cada um tem um comportamento diferente. Cada geração tem um comportamento diferente. E ele precisa fazer essa leitura, né? Ele precisa conversar com todos. Ele né? precisa falar a língua do outro, né? E todas essas gerações precisam ter confiança no líder. Ter confiança. E a empresa como um todo, né? Eu acho que hoje a gente tem 52% de mulheres no geral na Pluxee. Quantos funcionários tem a Pluxee? A gente está com mais ou menos 1.100 colaboradores. A gente tem 52% de mulheres, mais ou menos 30% em liderança. Então, a gente tem 1.100 só no Brasil, né? Isso, assim, tá. isso. Aí a gente tem mais 31 países aí que a gente tem Pluxee aí. E acho que tem uma questão de diversidade importante. A geracional acho que talvez seja mais o ponto principal hoje para o líder trabalhar, né? Porque como é que a gente ainda está aprendendo, né, como trabalhar com essa nova geração? Como é que a Pluxee está tratando esse assunto? A Pluxee ela tem uma diversidade importante na questão geracional. Nós temos lá um grupo grande na faixa dos 40, 50 anos, mas também temos um grupo importante aí mais jovem, né? Jovens aprendizes, estagiários, temos um programa de aprendizagem, temos um programa de estagiários. Foi criado agora um programa sensacional, chama Protagonize Tech, que é para vagas afirmativas para mulheres em tecnologia. Nossa, que legal. Como é que funciona? E tecnologia é uma área que não tem muita mulher. Sim, a né? maioria é homem. Preponderantemente homens, né? E esse programa de estágio está sendo um sucesso e a adaptação dela está sendo ótima. E é uma inovação, né, que a gente está trazendo e trazendo as mulheres para a área de tecnologia. Então, para a própria gestão de tecnologia, também é uma oportunidade de desenvolvimento ali da liderança, né? Para trabalhar com as mulheres agora mais do que numa área mais preponderantemente de homens. Poxa, que legal. Nossa, eu quero trabalhar já também lá na Pluxee. Muita coisa boa. Muita coisa boa acontecendo. Vale lembrar que
a questão dos jovens, né? A gente tem um programa de aprendizagem, um programa de estágio, e a gente tem muitos jovens muito bons em muitas coisas. E a cada turma a gente tem muitas oportunidades de aproveitamento interno. Então, muitos deles o aprendiz acaba virando estagiário, o estagiário vira um analista, e eles acabam ficando com a gente lá, porque realmente nas turmas aparecem muitos bons profissionais. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente ouve muito assim, essa geração não quer nada com nada, não é? E eu acho que não é bem por aí, né? Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo bolo. Eu super concordo, Fabiana. Eu acho que é uma geração que ela tem uma expectativa de retorno mais rápido das coisas, e nem sempre a vida profissional ela é dessa forma, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos deles super engajados em fazer carreira nas empresas, e a gente vê isso lá nos aprendizes, nos estagiários que a gente tem. São jovens que são inovadores, eles conseguem criar bons relacionamentos ali nas áreas, conseguem ter boas ideias, né? Eles são parte de toda a engrenagem. Então, assim, a gente vê neles lá realmente que tem uma juventude aí muito interessada em fazer carreira profissional, interessada realmente em performar, sabe? Em fazer sucesso. Que legal. E eu acho que um dos nossos desafios, né, na liderança é engajar, é falar essa língua. Não é? Então, você falou, o líder não dá para ser mais o líder que era antes. Não é? Então, esse papel de engajamento é muito importante, porque o que eu acho que essa geração tem se não estiver fazendo sentido, ele vai embora. Não é? E como é que a gente faz para fazer sentido? Acho que uma das coisas mais importantes é ouvir. Não é? Exatamente. Essa escuta que você trouxe. Porque se a gente ouve, se a gente chega, às vezes até tirando os pré-julgamentos, tirando os julgamentos, quando a gente ouve, a gente é curioso para entender o que aquela pessoa pensa, o que ela espera, não é? Então, eu acho que aí é que esse é um grande desafio nosso. Eu atendo empresas e eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades, como engajar, não é? E eu sempre falo, escutem primeiro, né? Exatamente. Então, essa é a primeira, não é só isso, claro, mas é a primeira atitude que a gente tem que ter para o engajamento, né? Primeiro é ouvir, primeiro é entender, para depois a gente conseguir falar na língua do outro, né? Eu gosto muito de usar o perfil comportamental, porque aí a gente entende como cada um funciona, e aí a gente consegue falar na linguagem do outro. Isso melhora a comunicação da equipe e consequentemente, melhora o engajamento. Exatamente. E eu acho que essa escuta, ela é muito importante, porque a empresa ela tem que, acima de tudo, dar um significado para a atividade da pessoa ali. Tem que fazer sentido para a empresa e também para a pessoa, né? De que forma eu estou, de fato, agregando valor aqui na organização, né? E não é fácil. Eu acho que a gente falava um pouco nos fóruns de RH recentemente sobre essa questão dessa função social da empresa, né? Do quanto a gente representa na vida das pessoas. E a gente falou um pouco de bola dividida também, porque tem uma parte dessa responsabilidade que é da pessoa. Né? A gente fala muito correm muitas discussões sobre carreira lá, mas o principal protagonista da carreira é a pessoa. Né? A minha carreira mando eu. Né? E nem sempre, e principalmente para os mais jovens, tomar uma decisão de mudar, corrigir rota ou mudar de carreira no meio do caminho é fácil. Para nós, mais antigos, já não é fácil. A gente pensa muito, né? Você pensa muito, né? E a gente percebe neles que tem uma grande dificuldade, porque é uma mudança muito grande. Né? E, principalmente, você vai tomar essa decisão. Né? Eu não consigo terceirizar isso. Sim. Né? Mas é fundamental que você analise a sua vida profissional e realmente avalie se aquele é o lugar que você quer para você. Né? Isso é muito legal, essa bola dividida, eu acho muito legal. Porque aí a gente
assume a responsabilidade, a nossa parte da responsabilidade. Eu acredito muito que essa bola seja dividida em 3. Né? Eu gosto muito de falar, primeiro é a minha parte, 33% depende de mim, 33% depende do outro, e vamos pensar aqui, o colaborador, a empresa, e os outros 33% é algo que não está nem no controle de um, nem no controle do outro. São coisas que acontecem. Né? Então, quando a gente acredita nesses 3 pilares, quando a gente confia, e você falou de confiança hoje, acho que a confiança, ela é realmente um grande desafio, né? Porque, às vezes, a pessoa, o líder, às vezes ele não consegue nem delegar, né? Porque ele não confia que a pessoa vai fazer, ou porque não faz tão rápido quanto ele, e aí ele deixa de se desenvolver e deixa de desenvolver o outro, né? Então, eu acho que de novo, o autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento é incrível, né? Sem dúvida. E aí, quando a gente fala de autoconfiança, autocobrança, eu vejo que, né, nos casos que eu atendi de burnout, eu estou falando nos casos que eu atendi, eu não sei se essa é a regra, tá? Mas na maioria dos que eu atendi, as pessoas tinham um grau de perfeccionismo um pouquinho acima da média, né? Se é que a gente pode falar assim, mas assim, exagerado, né? Então, a empresa, muitas vezes, não estava falando para ele que ele não podia ir no banheiro, tinha que ficar 5 horas ali, sem parar de trabalhar, e parar 5 minutos para um café ou 5 minutos para ir no banheiro. Era uma autocobrança dele, né? Então, como é que vocês fazem para mostrar para o colaborador que ele pode errar, que ele trazer esse ambiente seguro para ele, que ele pode, de repente, manter a qualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, se permitir não ser o super-homem, não ser a Mulher Maravilha. Tem algum programa que fale sobre isso? Eu acho que, acima de tudo, essa questão da segurança psicológica passa por isso, porque as pessoas precisam ter tranquilidade para entender que o ambiente vai permitir que elas falem sobre o erro e discutam com a empresa sobre esse erro, reflitam, que a empresa permita essa conversa, né? E que, acima de tudo, o feedback é construtivo. O feedback nunca pode ser destrutivo. Ele tem que ser construtivo. Sim. Né? E muitas vezes a inovação ela é obstruída porque não se permite esse tipo de questão em relação ao erro. Mas o que eu vejo é que às vezes a empresa permite, mas a pessoa não se permite. E às vezes a gente tem uma questão de autocobrança muito grande. Isso. Né? No escritório a gente cria rotinas muito para tentar quebrar um pouco a rotina, né? Ginástica laboral, a gente interrompe lá, muitas vezes meu time de saúde e segurança interrompe lá o expediente. Gente, vamos fazer aqui aí o pessoal fala, lá vem eles. Exatamente. Vamos fazer uma técnica de respiração aqui diferente. Vamos fazer um alongamento diferente. E aí, na resistência, nas primeiras vezes, realmente resistência. Nossa, vamos ter que parar de novo. E depois, muitas pessoas procurando ambulatório porque teve um evento e acabou não tendo naquela semana, e as pessoas, não teve dessa vez a música lá e a nossa ginástica, foi tão bom, deu uma desestressada, né? Então, a gente tem, gradativamente, a gente vem colocando algumas questões para que as pessoas possam fazer uma descompressão. Temos lá um massagista todas as quartas e quintas para as pessoas fazerem lá 15 minutos para dar uma relaxada. Que maravilha. Né? Eu falo que todo mundo merece terapia e massagem, é o que eu falo. Parece que não tem tanto efeito, mas faz uma diferença enorme no dia da pessoa. Não, a respiração é incrível, né? E a massagem também relaxa. Né? Então, assim, no dia a dia, a gente cria oportunidades das pessoas levantarem um pouco da cadeira, fazerem alguma coisa diferente, conversarem com as outras pessoas, né? Tem festa junina, enfim. Tem gente querendo fazer pergunta aqui, gente. Qual é a pergunta? A pergunta é, como é que a sua empresa lida com a
questão das mulheres, se fossem mais 52, 53%, não é, da empresa, que tem 40, 50 anos, 50, 60 anos, como é que vocês tratam a questão, no nível da saúde, a questão da menopausa? Você falou de maternidade, pós-parto, a questão oncológica e tudo mais. Como é que esse tema já chegou lá, já está sendo tratado individualmente? Não sei se deu para ouvir aqui. Gente, é isso que dá trazer a irmã no podcast. Dá essa coisa. Ela começa a fazer pergunta, porque ela é aquela que faz perguntas na aula, entendeu? Então, bora lá. O que ela perguntou? Se a Pluxee trabalha também com as mulheres que estão na menopausa, se tem algum plano de ação. É uma total realidade. O nosso time de enfermagem, nosso time médico também, né? É uma médica que está atendendo agora lá. E a nossa enfermeira tem um acompanhamento direto nesse aspecto, né? Ocorre, sim, uma procura das mulheres para... Cadê as mulheres do setor? Trabalhar isso, e a nossa enfermagem, ela busca auxiliar e dar todo o apoio nesse sentido. Nós temos uma preocupação muito grande também com as mulheres e o nível de prevenção delas, enquanto elas estão cuidando da saúde delas, acompanhando os indicadores disso. É óbvio que eu não recebo o número de quem não fez tal exame, mas eu recebo números de que 30% da nossa população ainda não fez os exames preventivos que uma mulher de 45 anos faz. Sim. Precisamos fazer uma campanha nesse sentido. Sim. Então, ano passado fizemos uma campanha voltada para os exames preventivos, fizemos uma roda de conversa só entre mulheres, e realmente uma roda de conversa para que aqueles assuntos que a mulher não fala com ninguém, sim, ela pudesse trazer para a pauta, né? Então, porque a menopausa é um tabu ainda, exato. Né? Então assim, deixa eu dar uma dica para vocês. Incentivem as mulheres a ir no teatro, que tem uma peça da Cláudia Raia que chama Menopausa. Faz um desconto para as mulheres, faz alguma coisa, porque é incrível. Tem sintomas que a gente não sabe que faz parte da menopausa. Acho que vocês fazem esse trabalho de conscientização Sim. dos sintomas, não é? Mas, assim, também dá uma relaxada, né? Para a gente dúvida. Entender esse momento que não é fácil. Vocês não sabem o que é, mas as mulheres a gente sabe. Sem né? dúvida. E a gente tem visto que as rodas de conversa, né, com públicos específicos para falar sobre temas específicos também tem surtido muito efeito. Às vezes você não vê as pessoas se soltando mais para falar sobre determinados temas. Uhum. Tem sido bem positivo isso, né? E com certeza fazendo parte ali, trabalhando esse público de gerações, é um tema que a gente tem que estar sempre olhando, estar sempre acompanhando e sempre oferecendo ali ações que possam ajudá-las. Isso a gente tem feito, sim. Muito legal. Muito obrigada aí pela participação. Então, para a gente terminar, muito obrigada por estar aqui com a gente. Mas me fala assim, o que você acha que é o desafio do RH para o futuro? Bom, eu acho que inquietude é a palavra para recursos humanos. Porque se a gente pega aí eu pegar minha carreira de 25 anos mais ou menos, mais de 15 para cá, o que o mundo mudou foi um absurdo. E recursos humanos tem que acompanhar a mudança, né? A gente teve aí, falando de Pluxee, a gente viveu mudança de marca, mas ao mesmo tempo a gente viveu pandemia, a gente viveu tecnologia, que é uma avalanche, né? Essa inteligência artificial. Exato, cada geração que tem comportamentos diferentes, tem maneiras diferentes de viver a vida. Então, eu acho que a inquietude é uma palavra-chave para recursos humanos. A gente nunca pode estar confortável na cadeira. A gente tem que estar sempre olhando o que está acontecendo no negócio, na vida das pessoas, para a gente poder entender e, acima de tudo, cuidar das pessoas, mas sendo inquieto sempre. Eu acho que isso é uma palavra-chave. Que legal. E essa cultura que cuida, não é? Então, eu te agradeço muito pela nossa conversa e eu espero que essa conversa incentive muitas empresas a seguir o exemplo, não é? De uma empresa que cuida, de uma empresa que olha realmente de forma genuína
para o colaborador, né, e que preza aí por essa saúde mental, pelo bem-estar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. O papo passou muito rápido, porque é uma conversa muito boa de se ter. Eu espero que muitas empresas fiquem aí inquietas com tudo que você trouxe e que elas consigam repetir, não é? Que elas consigam colocar em prática um pouquinho do que você trouxe hoje. Então, deixa aqui pra gente o que a gente deixa para as pessoas saberem mais sobre a Pluxee. É o LinkedIn, é o site? Sigam a Pluxee no LinkedIn e no Instagram. Principalmente no Instagram, a gente tem várias publicações sobre os nossos programas de aprendizagem, programa de estágio e o nosso dia a dia na Pluxee lá em RH e também o dia a dia no escritório. Sigam lá o Instagram e o LinkedIn que vocês vão ver coisa muito boa lá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por você estar aqui com a gente até o final e até o próximo.